Olá pessoal, sou Leão Mussonato e serei o professor de vocês na disciplina de Geografia, Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Hoje falaremos sobre a divisão social por gênero ao longo da história, com ênfase no papel da mulher em diversas sociedades. Vamos lá? Qual a primeira coisa mais importante que a gente tem que pensar? Que o sexo e gênero não é exatamente a mesma coisa. Sexo é algo biológico e gênero é algo social, culturalmente construído, né? Então o sexo, por exemplo, é sexo masculino, uma pessoa que nasce com um aparelho reprodutor masculino, pênis, testículo, enfim, e o sexo feminino é uma pessoa que nasce com um aparelho reprodutor feminino, né? Então vagina, útero, ovários e por aí vai, né? Mas o gênero não é natural. O gênero a gente vai construindo enquanto sociedade. Por exemplo, a figura feminina estar mais associada ao cuidado, aquela coisa mais carinhosa, enquanto o homem é associado a algo mais violento, mais bravo, mais viril. Isso não é natural. Ambos os sexos podem ser as duas coisas. Porém, é construído isso na nossa sociedade que a mulher é mais ligada ao cuidado, até porque ela é muito ligada à maternidade, né? Enquanto o homem foi historicamente ligado a essa questão da virilidade, de ser algo mais forte, mas isso não é natural. Tudo bem? E qual que é o grande problema dessa divisão? Em muitas sociedades, as sociedades patriarcais, que a gente chama, que são sociedades gerenciadas, geridas por homens, podem aprisionar tanto os homens, mas principalmente as mulheres, em algumas tarefas que elas podem não querer fazer, mas fica como se fosse tarefas de mulher. Por exemplo, tarefa doméstica, como se aquilo fosse algo exclusivamente de mulher. Mas isso não é por sexo, isso é gênero, ok? Porque o gênero é cultural, desculpa. E o sexo sim é biológico. Solta a vinheta da hora da tirinha. Vamos lá, gente. Essa tirinha mostra o que? Exatamente o gênero como algo culturalmente construído. Aquela frase lá que foi dita por uma política importante, influente no Brasil, hoje em dia senadora, ela falou o quê? Menino veste azul, menina veste rosa. Tudo que para ela é muito importante no olhar político dela, o lugar da mulher e o lugar do homem na sociedade, mas não naturalmente, né? Então ela enfatizou isso. Mas quem disse que menino veste azul? Quem disse que menina veste rosa? Menino veste a cor que ele quiser, menina veste a cor que ela quiser, né? Então, os padrões de gênero culturais, eles aprisionam os corpos a determinadas obrigações. Esse é um exemplo bem bobinho, mas é só pra gente poder entender de maneira fácil. Menino veste azul, se ele quiser usar rosa, não deixa de ser menino. Menina veste azul, se ela é rosa, se ela quiser usar azul, tanto faz. Mas é uma maneira da gente entender e ver como isso é tão relevante que uma mulher política muito relevante, foi ministra, hoje é senadora, falando sobre isso. E vamos lá, gente, já que é culturalmente construído, será que as mulheres, né, vamos pensar principalmente nas mulheres, elas têm o mesmo papel ao longo dos anos, de todas as civilizações, séculos e tudo mais? Não, a gente pode ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, nos gregos antigos. A Grécia Antiga é conhecida como o berço da democracia, certo? Né, um lugar onde, principalmente em Atenas, uma cidade grega, cidade-estado grega antiga, lá nasceu a democracia. O que é a democracia? Todo mundo vota, tal. Mas quem é esse todo mundo? São todos os cidadãos. Quem eram considerados cidadãos na Grécia Antiga, em Atenas Antiga, melhor dizendo? Mulheres não eram. Eram apenas homens atenienses, filhos de atenienses e livres. Quem era estrangeiro, quem era mulher, quem era filho de estrangeiro, que tudo isso somando é a maioria, não tinha direito a ser cidadão, então não tinha direito a voto. Então é uma democracia meio estranha se a gente parar para pensar hoje em dia. Então os homens na Grécia Antiga, né, eles tinham o lugar da república. Os homens que eram cidadãos, homens livres, eles tinham o papel da república, então o papel da democracia, eles podiam participar do que ia ser decidido para o funcionamento daquela cidade. Já o papel de gênero da mulher era o papel da economia no sentido grego da palavra. De onde vem a palavra economia? Vem de oikonomia. Oikos significa casa, né, significa administração, desculpa, e nomos significa casa. Então a administração da casa, a mulher era responsável por isso. Era esse o lugar dela, então ela não era considerada cidadã, porque ela não tinha o direito de participar de decisões políticas
públicas, ela tinha que cuidar da casa, tá? Da administração da casa. Esse era o papel da mulher na Atenas antiga, na civilização grega antiga. Tudo bem? Então, e que outros exemplos a gente pode pensar? O papel da religião como algo que define o que é homem e o que é mulher, do ponto de vista do gênero, né? Por exemplo, a mulher está muito ligada à figura da maternidade, porque, óbvio, é ela que engravida, que faz a gestação e que amamenta. Mas, desculpa, é ela que engravida, ela que faz a gestação e amamenta. Então, nas religiões, geralmente tem essa coisa muito ligada, a mulher com a figura da mãe. O maior exemplo é a religião mais famosa, mais seguida aqui no Brasil, que é o catolicismo. O catolicismo, ele prega muito a figura da Maria, mãe de Deus, né? Então é a mãe, ela não é uma mulher, ela é uma mãe, isso que é importante, né? E isso está muito forte na nossa cultura até hoje, a figura da mulher como mãe, como cuidadora, tudo bem? Em diversas outras religiões isso é assim, tá? Mas será que é sempre assim? A mulher sempre nesse papel apenas? Tem algumas lendas gregas, mas também aqui na Amazônia brasileira, que é da mulher guerreira. E como que é? Essa daí é o caso da Amazonas. Amazonas, no nosso português, a gente traduz para... Amazonas seria a mesma coisa que guerreira, né? Seria o feminino de guerreiro. Então a gente percebe essa lenda das Amazonas gregas presente, mesmo que numa distância muito longa, geográfica e de tempo também, com a lenda das Icamiabas aqui no Brasil. Icamiabas eram basicamente a mesma coisa que as Amazonas gregas. Era uma lenda sobre mulheres guerreiras que viviam muito fortes, né, e que viviam apenas entre mulheres que usavam homens apenas para reprodução. Tudo bem? E elas eram muito temidas. Ah, mas isso fica só na lenda? Mais ou menos. Existe algo que a gente sabe que é real, que são as guerreiras do Daomé. O que é o Daomé? O que é o reino do Daomé? O reino do Daomé é um reino africano, no atual país Benin, tá? E nesse lugar é uma sociedade patriarcal, porém que um grupo de mulheres, elas são super consideradas assim no mais alto nível. Quem que são elas? Elas são mulheres guerreiras, tá? Extremamente temidas. Elas eram temidas pelos colonizadores, pelas tribos rivais, elas eram muito temidas mesmo. Inclusive foi feito um filme recentemente, chama Mulher Rei, né? Um filme bem recente, menos de um ano para cá, que fala sobre a história um pouquinho desse povo. Claro, tem uma romantização, porque é um filme, mas fala um pouquinho sobre eles. E existe também hoje em dia, até hoje, a gente vive numa sociedade que o mundo inteiro é patriarcal, mas existe alguns lugares pontuais que têm sociedades matriarcais, que é o caso das Minangkabau, tá? As Minangkabau, elas são um povo que os homens têm decisões políticas, sim, mas a propriedade da terra é da mulher. Se um homem quiser ter terra, ele precisa se casar com uma mulher. Então mostra que o poder mesmo, o poder de reprodução econômica, precisa da mulher. Ela tem uma participação super importante. Tudo bem? Quando eu falei das religiões, né, o exemplo da Virgem Maria, é mais uma vez a sociedade patriarcal regulamentando o corpo da mulher. A mulher, ela não deve ter sexo para o prazer, apenas para a reprodução, porque ela é uma mãe, ela não é uma pessoa, ela não é uma mulher exatamente, tá? Então o sexo é sempre visto como pecado. Isso é muito comum no cristianismo, no catolicismo, né? Mas em algumas outras religiões também. E obviamente que ninguém gosta de ter o seu corpo aprisionado apenas pelo fato de ser homem e de ser mulher. E como quem acaba sendo mais aprisionado na sociedade que a gente vive, homens também são, tá? Mas quem acaba sendo mais são as mulheres, isso é um fato, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Então existe todo um histórico de luta feminista, luta das mulheres, por ter direito de igualdade, né? De igualdade de condições. Claro, o corpo pode ser diferente, um tem vagina, outro tem pênis, mas igualdade de condições, enfim. Então as mulheres lutam historicamente. E o Dia da Mulher, que a gente sempre fala, que muitas mulheres ganham rosa, chocolate, enfim, é o dia 8 de março. As mulheres que entendem mais disso, geralmente não gostam de ganhar rosa ou chocolate nesses dias. E por que 8 de março? Vamos pensar na história um pouquinho. Não tem um consenso entre os historiadores, tá? Mas a mulher, ela começou a entrar mais no mercado de trabalho a partir da segunda metade do século XIX. Vai se intensificar na segunda metade do século XX.
Na segunda metade do século XIX ela começa a entrar para trabalhar em algumas fábricas, ainda menos do que os homens, mas começa. E aí vai ter alguns relatos, não é tudo muito comprovado, mas de algumas repressões contra manifestações femininas nas fábricas. Uma ocorrida em 1857 e outra ocorrida em 1911 nos Estados Unidos. Tá? Ninguém tem muita certeza se foi no dia 8 de março. Então a história não confirma exatamente essa data. Mas ficou popularizado como se tivesse sido uma data em que algumas mulheres foram reprimidas e até queimadas dentro de uma fábrica. Então é o dia de luta da mulher. Né? Por isso que as mulheres que levam mais a sério essas lutas pelos seus direitos, elas geralmente não gostam de receber flor, chocolate, porque elas não querem isso, né? Elas querem direitos e está mais do que correto. Enfim, mas é uma data marcante e que existe no mundo inteiro. Dia Internacional de Luta da Mulher, tudo bem? E com essas lutas elas vêm conquistando muitas coisas. Por exemplo, voto feminino nas democracias contemporâneas. Democracias contemporâneas, tá? Não estou falando da Grécia Antiga. Como, por exemplo, aqui no Brasil. Eu vou votar, minha esposa vota, minha mãe vota, minha amiga vota. Todo mundo que tiver maior de idade, né, tem algumas restrições, votam. Mas não foi sempre assim. No Brasil, o voto feminino é algo de 1932. Tá? Antes, mulher não votava, era proibido, certo? Outras coisas, como por exemplo, jogar futebol. Futebol foi proibido no Brasil para mulheres entre 1941 e 1979, se eu não me falha a memória. Final dos anos 70. Por que mulher não pode jogar? Ah, é um esporte de homem? Bom, não se joga com o pênis, né? Então é um esporte de pessoas. Qualquer um pode jogar, né? Mas é uma conquista. A gente está tendo esse ano a Copa do Mundo feminina. Então é uma coisa que todo mundo tem o direito de jogar, de se divertir, de ganhar dinheiro com isso, inclusive. E, falando em ganhar dinheiro, a mulher no mercado de trabalho. A mulher podendo trabalhar, ela pode ter uma autonomia, uma autossuficiência de não ter que pedir dinheiro para ninguém, de não depender do seu sustento depender de ninguém. Né? Junto com isso, regular o próprio corpo, como eu falei, por exemplo, o sexo ser algo para o prazer, além da procriação, né? Ela poder controlar o próprio corpo. Vamos lá. Como eu falei do trabalho, gente, hoje em dia muitas mulheres trabalham, muitas, né? Cada vez mais. A maioria das famílias no Brasil hoje em dia são chefiadas por mulheres, inclusive. Mais de 50% chefiadas por mulheres. Só que isso, como é uma conquista, ao mesmo tempo tem um lado negativo. Não no trabalho. O lado negativo vem aonde? Aquela cultura que a gente tem até hoje, que a mulher cuida da casa, que a mulher cuida dos filhos, que a mulher limpa a casa, enfim, ela ainda é muito forte. Cada vez menos, mas ainda é muito forte. E se a mulher hoje em dia está trabalhando em diversas funções, mas ela ainda cuida da casa, vai ter uma coisa que a gente chama de dupla jornada. Tá? O que é essa dupla jornada de trabalho? Exatamente, ela sai para trabalhar, pode ser uma advogada, pode ser uma lixeira, uma gari, né, para falar mais corretamente, pode ser uma faxineira, uma advogada, uma professora, qualquer coisa, mas ela volta para casa, muitas vezes ainda tem que cuidar da família, enquanto o homem trabalha fora e a maioria não lava um prato dentro de casa, então ela acaba trabalhando 2 vezes, né? E até por ser ela que trabalha 2 vezes, ela vai ter o direito de aposentar mais cedo. Em média, a mulher aposenta 5 anos, isso pela lei brasileira, tá? 5 anos mais cedo que os homens, tudo bem? Isso é injusto, elas não querem direitos iguais? Elas querem, mas dupla jornada, em geral, são só elas que têm. Lembrando que eu tô falando em geral, gente, que meu pai lava louça, não sei o que, eu sei que isso acontece, mas o geral ainda é a mulher acabando ficando com duas tarefas, tudo bem? Isso também se traduz numa política pública brasileira muito importante, que é o Bolsa Família. Bolsa Família, para quem não sabe, é algo que todo mundo sabe um pouquinho, porque está dentro da política aí, é muito discutido e é algo muito importante. Bolsa Família nada mais é do que garantir para a população mais pobre que ela tem o direito a receber, aquelas famílias mais pobres têm o direito a receber uma quantia em dinheiro, hoje em dia está na casa dos R$600, simplesmente para ter o que comer. O
programa Bolsa Família completa em 2019 15 anos de existência. Nessa uma década e meia, reduziu 15% da pobreza no Brasil e 25% da extrema pobreza, de acordo com um balanço realizado pelo IPEA neste ano. E quando o assunto é desigualdade social, o programa foi responsável pela redução de 10% no índice. Mesmo assim, o Bolsa Família ainda é alvo de controvérsias e muitas pessoas se posicionam contra. Quer entender como funciona o programa para formar sua própria opinião? Então vem com a gente! Bolsa Família é um programa brasileiro, do governo brasileiro, que surgiu em 2003 no governo Lula, unificando diversos outros programas de assistência social criados pelo governo anterior do Fernando Henrique Cardoso, como o Renda Mínima, o Auxílio Gás, o Auxílio Leite, diversos programas que existiam de combate à pobreza, de combate à fome no Brasil, foram unificados a partir de 2003 para as famílias extremamente carentes e as famílias carentes. Ou famílias que realmente a prefeitura local, na hora de examinar o caso a caso, entenda que aquela família está realmente sofrendo as consequências de não ter emprego, etc., não está conseguindo alimentar a família. O valor que a família recebe por mês é o total da soma de vários benefícios previstos pelo programa. Vale lembrar que os tipos e as quantidades variam dependendo da composição familiar, como número de pessoas, idades e renda. Benefício básico é aquele pago para as famílias extremamente carentes, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa. Existem também 5 benefícios variáveis para as famílias com renda mensal de até R$ 178 por pessoa. Eles são o benefício vinculado à criança ou ao adolescente de até 15 anos, desde que frequente a escola. Tem também o benefício vinculado à gestante e à nutriz, que é a mulher que amamenta ou é responsável pela alimentação de bebês com até 6 meses. O grupo de adolescentes que estão entre 16 e 17 anos e frequentam a escola também é beneficiado. E as famílias que continuam recebendo um total de R$ 89, mesmo após serem contempladas com o programa, podem receber mais benefícios para superar a extrema pobreza. Agora que você entendeu como funciona o Bolsa Família, que tal compartilhar esse vídeo para que todo mundo entenda também? O dinheiro do Bolsa Família, via de regra, vai para a mãe, não vai para o pai. Por quê? Porque como a mãe é associada ao cuidado, a mulher é associada ao cuidado, como a mulher é associada ao cuidado, raramente uma mulher abandona os filhos. Pode acontecer, mas é muito mais raro. Agora, pai abandonar os filhos é muito mais comum, né? Não estou dizendo que é a maioria, mas é muito mais comum, infelizmente. Então, para garantir que aquele dinheiro vai para o sustento da família, então o dinheiro é destinado para a mulher. Tudo bem? Então isso é muito importante também para ver como que as políticas públicas têm que ser associadas a essa questão cultural do gênero. Junto com essa questão cultural do gênero, a gente tem a violência contra a mulher. Já que a gente vive em sociedades patriarcais, o homem que manda, né, vamos dizer assim, que manda na política como um todo, então a mulher sempre colocada como algo menor, então muito mais sujeita à violência doméstica, e qualquer coisa que ela fuja da regra, ela pode ser punida, né? Um exemplo disso na história é a política de inquisição da Igreja Católica no final da Idade Média, principalmente na Europa, mas chegou a acontecer um pouquinho aqui na América ainda, né, no período inicial da colonização, que qualquer um que não fosse católico, a Igreja Católica iria atrás para tentar catequizar, enfim, e qualquer um que é contra isso poderia ser punido e, no limite, queimado na fogueira, queimado vivo, né? De maneira bem resumida e geral, a Inquisição foi um tribunal montado pela Igreja Católica na Idade Média para julgar e reprimir as heresias, que eram práticas que feriam os dogmas da Igreja. Porém, engana-se quem acha que só os católicos promoveram a caça às bruxas. Em locais com domínio das religiões protestantes, os números são iguais ou até maiores. Um dos locais com mais perseguições é na região da atual Alemanha, com estimativas que chegam a 25 mil pessoas mortas por bruxaria. Mas aí vem a grande dúvida:
por que essas perseguições e punições eram feitas? A resposta não é tão simples, mas obviamente eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, temos que entender que a magia fazia parte do pensamento e até da forma de como homens e mulheres daquele período entendiam o mundo. Existia uma diferença entre magia e bruxaria. Em um tratado do começo do século XVII, no ápice da caça às bruxas, é definido que magia e feitiçaria seriam aprendidos em livros ou através de outros magos ou demônios. Já as bruxas seriam instrumentos do próprio demônio. Então é importante saber que nem toda magia era condenada. Um exemplo disso é a rainha da França, Catarina de Médici, católica até o último fio de cabelo, que recorria frequentemente à astrologia e a videntes. Já o médico do rei Eduardo II da Inglaterra recomendava tratar a dor de dente escrevendo sobre a mandíbula dos pacientes as palavras: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras mágicas proferidas pelas bruxas, diferente das orações dos médicos, não passavam pela aprovação da igreja e por isso, obviamente, eram condenadas. Nada tinha a ver com a sua eficácia ou não. Muito pelo contrário, acreditava-se que a eficácia dos feitiços estava no mesmo patamar que a das orações. A concepção é que ambos funcionavam, um para o bem e o outro para o mal. A magia ou bruxaria, na visão da igreja, também poderia ser usada como instrumento do diabo para operar o mal no mundo. Uma das características marcantes é que a maioria esmagadora... E uma das coisas que era muito comum, mulheres que não se encaixavam no que a igreja define como lugar da mulher. Por exemplo, se fosse uma mulher lésbica, não é certo, né, nessa visão. Uma mulher que não quer ter filhos, como? E a Virgem Maria, isso é o exemplo de mulher. Como você não quer ter filhos? Não quer casar, não quer ter filhos, talvez seja lésbica, enfim. Isso não é mulher, isso daí vai ter que ser catequizada novamente. E se não der certo, a gente queima na fogueira, se ela não aceitar o papel dela, né? Então isso é um histórico de violência, de opressão da própria igreja / Estado, nessa época se misturava, contra a figura do gênero feminino, tudo bem? Política manicomial. Isso é até mais recente. Muitas mulheres, até 50 anos atrás, até um pouquinho menos, a família internava porque ela era histérica, porque ela não queria casar, porque ela não queria ter filhos. Histérica é um jeito muito machista, inclusive, de dizer que quando uma mulher está fazendo alguma coisa que eu não gosto. Chama ela de histérica, chama de louca, né? Enfim, então é algo... Hoje em dia já não é bem assim, mas a família mandava internar, porque ela não era muito normal. Como que uma mulher não vai querer fazer o seu papel, né? Enfim, e a violência doméstica, que infelizmente isso ainda é muito comum, e o Brasil é um dos recordistas nisso, de homens que estupram suas mulheres, e quando eu digo, muita gente acha estranho, um homem estuprar a mulher, não é porque é marido e mulher que a mulher vai estar disponível para o sexo o tempo todo. Mas muitos que batem, estupram e tudo mais, se valem ainda do fato que talvez ele trabalhe e ela não, tudo isso para dizer, para poder violentar. Isso é crime, é óbvio que é crime, mas acontece muito, tudo bem? É cultural. E aqui a gente tem uma tabela com alguns dados de alguns estados do Brasil de violência contra a mulher. Então vamos falar de alguns. Por exemplo, em São Paulo, feminicídio. Só no ano de 2021, 157 mulheres foram assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Só em São Paulo. E esses dados provavelmente são subestimados, deve ser até maior, infelizmente. Violência sexual e estupro, por exemplo, em Pernambuco, 18. Provavelmente esse dado deve ser ainda maior, infelizmente. E por aí vai, gente. Tá? Cárcere privado, que é quando se prende a mulher, não deixa ela sair de casa. Vamos pegar um exemplo. Cárcere privado na Bahia. Cadê? Me perdi aqui. 7. Parece um número baixo, mas 1 já seria muito, né? E quando a gente vai somando isso tudo, só nesses 5 estados deu 2.210 casos de violência contra a mulher em seus diversos graus. Bom, pessoal, vamos ver se vocês estão atentos aí. Vou deixar um exercício para vocês resolverem. E ficamos aqui, antes, com uma frase de uma importante pensadora sobre o papel da mulher, o papel do gênero, na verdade, a Simone de Beauvoir,
que ela diz o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. O que ela está querendo dizer com isso? Exatamente que o gênero é algo cultural. Ela nasce do sexo feminino. Agora, o papel dela de mulher na sociedade, isso é construído ao longo da sua vida. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Agora eu peço para que vocês consultem o Saiba Mais, para que vocês tenham mais informações sobre o assunto. Bons estudos!